Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé e digamos àqueles que nos visitam: sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado, a nossa gratidão a todos. Por gentileza, irmãos, fiquemos atentos à exposição da palavra de Deus. Pastor Luiz César Mariano, nosso companheiro, presidente do Conselho Fiscal da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com a palavra. Pode aumentar mais um pouquinho. Aí. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Sinto-me honrado de estar nesta igreja, desta feita com a responsabilidade de falar à igreja, louvar a Deus pelo carinho e amizade do meu líder, meu pastor, meu conselheiro, pastor José Carlos. Trazer aqui o abraço do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, nosso pastor Wellington Júnior, e também do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente do Conselho Administrativo da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Louvar a Deus pela igreja que se reúne para louvar a Deus. Dizer, pastor, tem uma colega lá no trabalho, ela não é cristã, mas quando eu coloquei que estaria aqui à noite, ela mandou trazer um abraço para o senhor, que ela é fã do senhor, não é crente e é fã do senhor. Eu vou citar o nome dela, para depois ela passar um pix para minha conta. É a Ariane lá de Magé. Tá aí, Ariane, tá dado o abraço aqui ao pastor. Também rever pastor Moisés Leopoldino, um amigo, nobre, pregador, pastor Rufino, pregador, escritor, e todos os senhores. Meus amados irmãos, estar neste púlpito nos traz uma responsabilidade muito grande, até porque a igreja e o pastor Zé Carlos é uma referência para o Brasil e para o mundo, né? Então, sintam-se privilegiados por serem membros desta igreja. Pastor Zé Carlos, aonde chega, ele causa impacto. Há 3 anos atrás, estivemos ali nos Estados Unidos, o pastor esteve ali numa missão, estivemos junto com ele, e aonde ele parava, é o pastor Zé Carlos, pastor Zé Carlos. A espiritualidade em dia, um pastor que é referência, um pastor que traz, de fato, honrando o nome de Jesus. Eu quero trazer um texto bíblico para a igreja, já que é um culto de doutrina, não vou me aventurar a pregar, e sim a tentar ensinar diante dos nossos amados irmãos. Convido os senhores e senhoras para abrir o texto bíblico em Isaías, no capítulo de número 46, versículo 9 e 10. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Vou fazer uso do tempo com muito cuidado, e aproveitar bem o tempo que me foi dado. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Os que acharam, digam amém. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Guarde esse texto, Isaías 46, versículos 9 e 10. E eu quero compartilhar com os irmãos este ensino que tem como título: Deus controla a história. Deus controla a história. Vou falar de novo: Deus controla a história. Vou falar de novo: Deus controla a história.
Então, apesar dos contornos da geopolítica nacional e mundial, nós vamos aprender que tudo vai se moldar de acordo com os desígnios bíblicos de Deus para a nação. E dentro disso tudo, pastor Moisés Lepogino, está o dicionário escatológico, está o cuidado de Deus. Então o calendário escatológico torna-se cada vez mais compreensivo quando nós nos aprofundamos no cuidado da teologia sistemática, no ensino da teologia. Então, desde a criação até o final da história da humanidade, tudo está no controle de Deus, tudo está sob a supervisão de Deus. Há pessoas que não conseguem entender e acham que eles comandam, né? Eles que fazem acontecer. O texto que nós lemos na Almeida Revista e Corrigida, a tradução Almeida Revista e Corrigida. Mas há um texto da Nova Tradução na linguagem de hoje, esse mesmo texto, diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo que havia resolvido fazer. Deus controla a história. Esse texto que eu li na Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas tem na Nova Almeida Atualizada, esse mesmo texto da Bíblia Sagrada, diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deus controla a história. Então, quando nós vemos a sincronia bíblica, quando nós vemos os fatos escatológicos, principalmente, pastor Rufino, as 70 semanas de Daniel, nós vamos nos fortalecer da convicção firme do plano divino para a humanidade, do plano divino para o homem. Mesmo que ele não reconheça, nós estamos sempre alertas no dia da ceia do Senhor, que é um texto tradicional que é lido na maioria das igrejas evangélicas, que é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19, que diz: e importa que haja entre vós heresias, para que aqueles que são sinceros se manifeste entre vós. Está dizendo então que até no meio cristão há aqueles que não são o quê? Sinceros. Há uma tradução na NAA que diz assim: e até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Se tem sincero, tem quem não é sincero. Se tem quem é aprovado, tem também quem não é o quê? Aprovado. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Então, como que Deus, pastor Luiz César Mariano, controla a história? Eu disse que ele tem um plano divino já estabelecido, e ele salienta o homem de duas maneiras: primeiro, quanto ao pecado, e segundo, quanto à sua responsabilidade. Quanto ao pecado, todo homem pecou, e para a solução do pecado só tem uma pessoa, a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus nos traz a responsabilidade, e Deus estabelece isso, e nós aprendemos lá no primeiro ano do seminário, para quem fez o básico e para quem fez o bacharel também no primeiro ano, que Deus estabelece, e nós aprendemos com estudiosos na nossa doutrina assembleana, na nossa doutrina pentecostal,
que é o plano de Deus através dos séculos. E ele trabalha as dispensações, a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do milênio. Aprendemos isso lá em 1900, não vou falar pastor Zé Carlos não, lá em 1900 e pastor José Pereira de Souza, que foi o meu primeiro pastor, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, vindo da Igreja Batista, porque lá na Igreja Batista eu li que Jesus batizava no Espírito Santo, criei da palavra, fui para a Assembleia de Deus e fui batizado com o Espírito Santo, e de quebra ganhei um casamento, estou casado há 37 anos com a mesma mulher, marido de uma mulher só, tenho um filho, um rapaz, que eu estou pagando, irmãos. Quem quiser casar com meu filho, eu estou pagando aluguel durante 2 anos. Cesta básica durante 2 anos. Ainda vai morar no Rio de Janeiro de quebra. E olha que o filho é bonitão, tá? E a filha, pastor Zé Carlos, que eu não queria que casasse, camarada chegou lá em casa, tomou o meu café, pegou a chave do meu carro e levou a minha filha. Ainda bem que me deu uma neta, né? Uma neta linda está lá. Então, esse conceito do cuidado de Deus, dentro do plano divino, a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, vai mostrando que Deus, siga comigo por favor, Deus está no controle de tudo. Tem gente desesperada, meu irmão, não se desespere, tudo está no controle de Deus. Lá na inocência, esse período da inocência, com a criação de Adão, que começou com a criação de Adão e termina com a expulsão de Adão do jardim do Éden. Muitos não acreditam nessa história, mas está na Bíblia, Gênesis 3:24, e havendo lançado o homem fora dos jardins, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, lá na inocência, o homem foi orientado a não pecar, porque pecado não entra no céu. Na consciência, depois da queda de Adão, adquiriram, através da transmissão da sua descendência, transmitiram e conheceram, aprenderam o que era bem e o que era mal. Em vez de buscar o bem, a terra se corrompeu. A terra se corrompendo, Deus infligiu o juízo sobre a terra. Irmãos, não tem história. Não tem meio caminho, não tem mais ou menos. Esse negócio de mais ou menos é a história de alguns aí que se arvoram dizendo que tem jeitinho. Não tem jeitinho. O caminho do pecado é o inferno e o caminho da graça é o céu. Na inocência não conhecia o pecado, na consciência passaram a conhecer o pecado. Escolher o caminho do mal. Aí o que vem? O dilúvio. E no dilúvio, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 7, no versículo de número 23, Gênesis 7, 23, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A arca da consciência foi de madeira, mas a arca da graça é a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer chegar no céu? Entre na arca. Deixa eu avançar. No governo humano, já falei da inocência, estou correndo, já falei da consciência. E no governo humano, nessa dispensação, Deus faz uma aliança com Noé.
E nessa aliança, Noé até cumpre o seu papel, mas a geração que sai daquele período, eles escolheram o caminho da ambição. A Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia editada pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, junto com outros, lá tem um trecho na sua nota que diz assim, que lá naquela época, no período do governo humano, o pecado do povo na terra de Sinar foi a ambição, preste atenção, a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino. A parte de Deus, através da união política centralizada, poder e grandes conquistas. Esse desígnio era fruto do orgulho e da rebeldia contra Deus. Aí Deus vem e faz o quê? Deus frustra esse plano. Irmãos, eu estou falando lá do governo humano, lá atrás. Nós estamos em pleno século 21 e parece que tem alguém também tentando centralizar a política, buscando grandes poderes, grande conquista, com orgulho, com rebeldia, mas Deus brada do céu e vai frustrar de novo o plano. Deus está no controle da história. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, eu vou ler porque eu gosto do texto bíblico. E era toda, 11 de Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aí a Bíblia diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que esse povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começo a fazer, e agora não haverá mais restrição, não haverá mais limite para aquilo que eles querem fazer. Aí Deus fala com Jesus e fala com o Espírito Santo: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que ninguém entenda o que o outro fala. Deus bradou, confundiu a língua, e todos se espalharam, porque o homem faz o plano, mas a vontade perfeita vem de Deus. Deus é que conduz a história da humanidade. Quem está comigo no culto, diga amém. Aí vem a dispensação patriarcal, e na dispensação patriarcal, aqueles que construíram lá, tentaram construir a Torre de Babel, surge dessa geração uma pessoa, surge dessa geração um nome, surge dessa geração alguém que Deus quer escolher. Naquela geração parece Abraão, na minha geração surgiram vários nomes. Nesse tempo que nós estamos aqui, nesse templo que nós estamos aqui, Deus chamou você. Não importa a idade que o senhor tenha, se é criança, se é adolescente, se é moço, se é moça, nós estamos nesse tempo fazendo a diferença. Somos chamados pelo nome de Jesus. Somos chamados pelo nome de Jesus. Aí Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. Essa geração, essa dispensação patriarcal vai ter a época de Moisés. Aí o texto de Gênesis 12, bem conhecido de todos nós, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, a Bíblia diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma
benção. 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem gente que faz macumba para a igreja, está perdendo tempo. Tem gente que faz feitiçaria para a igreja, está perdendo tempo. Tem gente que faz feitiçaria, macumbaria para pastor, está perdendo tempo, porque Deus pela sua palavra falou, e eu creio que nós somos um povo Nós somos um povo abençoado. Para de ser frouxo. Não tenha medo de obra de macumbaria, de obra de feitiçaria. Mas é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem é que está no culto? Quem é que está no culto? Quem é que está no culto? Chorecalabaxaia. Deus conduz a história. Nós estamos do lado certo, nós estamos no povo certo, nós estamos no lugar certo, nós estamos indo para o lugar que é certo, porque nós chamamos pelo nome dEle, nós chamamos pelo nome dEle, e é Ele que tem cuidado de nós. Quando o texto vai dizer, e o texto diz, e abençoarei a todos que te amaldiçoarem, abençoarei a todos que te abençoarem, e amaldiçoarei a todos que te amaldiçoarem. Paulo, ele desvenda isso. E nós vamos aprender que esse texto aqui de Gênesis 12, versículo 3, pastor Rufino, pastor Moisés, pastor Zé Carlos, meu amigo pastor Daniel. Esse versículo 3 aqui é a segunda promessa de que Jesus Cristo viria para buscar a sua igreja. É o segundo texto, porque o primeiro é o de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aí Paulo, lá no Evangelho de Gálatas, lá em Gálatas, na Epístola de Gálatas, no capítulo 3, o versículo 14, o versículo 16 e também o versículo 8, Paulo diz assim, referindo-se a Gênesis capítulo 12, versículo 3, Gálatas 3, 8 diz assim: antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Eu vou profetizar com a Bíblia. Por meio de você, Deus vai abençoar a tua geração. Eu vou melhorar. Por meio de você, Deus vai abençoar o seu filho, a sua filha, o teu neto, o teu bisneto e o teu tataraneto. Quem crê nessa palavra? Eu andei de avião com 44 anos de idade. A minha filha andou de avião com 18 anos de idade. E a minha neta vai andar de avião com 1 ano e 6 meses. Eu aprendi as coisas espirituais com 14, 15 anos. A minha neta com 1 mês de idade, ela já estava ouvindo a Bíblia em áudio. Eu já comecei logo com o Apocalipse. Minha neta com 4 meses já ouvindo o Apocalipse, ela chegava a se retorcer assim. A minha filha falou: pai, começou com o Apocalipse? Sim, já começa com o céu, já começa com a glória, já começa com a presença. O texto de Gálatas capítulo 3, versículo 14 diz assim: Cristo fez isso, preste atenção nisso, Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus. Quantos aqui servem a Jesus como o único suficiente Salvador? Quantos creem que Jesus salva? Quantos creem que Jesus cura? Quantos creem que Jesus batiza com o Espírito Santo? E quantos creem que Jesus em breve vai voltar para buscar a sua igreja? Deixa eu melhorar aqui agora então. Quantos aqui foram salvos por Jesus? Dê um glória a Deus aí. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Quantos aqui já foram curados da enfermidade por Cristo Jesus? Dá um brado aí.
Deixa eu melhorar um pouquinho para saber se é verdade. Quantos já foram batizados no Espírito Santo? Levanta a mão e dá um brado. Então espera um pouquinho. Se ele falou que cura, você foi curado. Se ele falou que batiza no Espírito Santo, você foi batizado. Se ele falou que salva, você foi salvo. O que está faltando? Só está faltando nós ouvirmos o toque da trombeta. Nós estamos no caminho certo. Quem está comigo no culto? Quem está comigo no culto? Quem está comigo no culto? Pela fé. Chorecandarabacaya. Chorecandarabacaya. Gálatas 3,16. Preste atenção nesse versículo. A bênção de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, versículo 3. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e a seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu fosse você, não perdi a oportunidade de glorificar a Deus por ter te salvado. Oh, aleluia. Nessa dispensação e caminho para o fim, na dispensação da lei que vai através de Moisés, Deus vai usar Moisés, mas novamente nós vemos um relatório de desvios de comportamento. Vemos um relatório de desobediência a Deus. Deixa eu falar com você aqui nessa noite. Eu não tenho nada a ver com quem diz que é crente e vive pecando. Eu não tenho nada a ver com quem diz que é pregador, mas é um pleno fake news. Eu não tenho nada a ver com a igreja que diz que professa Cristo, mas anda com um comportamento totalmente anômalo em relação a Deus, em relação às coisas de Deus. A Bíblia vai dizer lá na lei, lá no Êxodo, lá no período da lei: não terás outros deuses diante de mim. Nós não temos. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura. Nós não fazemos. A Bíblia diz lá em Êxodo: não tomarás o nome de Deus em vão. Nós não tomamos. A Bíblia vai dizer: lembra-te do dia do sábado. Nós guardamos também a pessoa do sábado, claro que do nosso jeito. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Eu honro meu pai e a minha mãe. Honrei meu pai e a minha mãe. Por isso que eu estou batendo já a casa dos 60. Vi meu filho, vi minha filha, estou vendo minha neta. E se Deus me der confiança, eu vou ver a minha bisneta e o meu tataraneto. Sabe por quê? Eu cumpro o que a Bíblia diz. Quem é que cumpre? Quem é que cumpre? Quem é que cumpre? Honra teu pai. Está escrito na lei: não matarás. Eu não mato. Está escrito na lei: não adulterarás. Vou repetir: não adulterarás. Eu sou nascido na igreja de criança. Não adulterei, não forniquei. Eu sei em quem tenho crido. Eu não vou trocar a Bíblia por causa de você já sabe. Eu não vou trocar, não. Não adulterarás. Moça, não adultere. Obreiro, não adultere. Igreja, não adultere. Uma turma de sem vergonha, homens sem vergonha, mulheres sem vergonha, e vem dizer que foi fraco. Não, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Se está na carne, não agrada a Deus. Se está na carne, não vai para o céu. Para o céu não vai adúltero, para o céu não vai fornicário, não vai, não vai, não vai. É a minha Bíblia. Pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia, por favor. Levante bem alto. Levante bem alto. Não vai, só vai.
Chorecarabacaia. A lei diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí a chapa esquenta mais ainda. Dinheiro de Deus, vou falar para o obreiro: dinheiro de Deus é de Deus, não bota a mão no cofre. Não bota a mão no cofre. E está na lei, hein? Não dirás falso testemunho contra teu irmão. Agora vai esquentar aqui. Eu vou ter que parar, pastor Moisés. Porque se eu for falar que não dirás falso testemunho contra o teu irmão, segura um pouquinho. Se o texto está dizendo não darás falso testemunho contra o teu irmão, por que você fica acessando a internet e dando legalidade a esses youtubers que é contra Deus, que é contra as coisas de Deus, que é contra a igreja de Deus, que só querem likes, se só querem dinheiro, se só querem monetização? Meu irmão, não deixe lugar ao diabo. Toda vez que você clica lá e fica ouvindo as ladainhas que tem lá, a continha no banco dele só vai enchendo de dinheiro. Porque você está monetizando ele, você está assistindo. Aí os algoritmos vai mandando para o outro, que vai mandando para o outro, vai mandando para o outro. Meu irmão, não deixe lugar ao diabo. No tempo em que fica olhando a internet desses filhos do capeta, desses filhos de Satanás, vem para a casa de Deus dizer que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Meu tempo foi embora. Deus conduz a história. Repita comigo, por favor. Deus conduz a história. E a lei diz: não cobiçarás. Aí a chapa aqui esquenta. Só que o texto aqui é completo, que o texto diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O irmão está falando, o irmão aqui atrás está falando assim: olha aí, olha a mim, está aqui mesmo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo do teu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Meu irmão, se o teu próximo tem, se ele tem um bom carro, se ele tem uma boa bicicleta, se ele tem uma boa moto, se ele tem uma boa família, é problema dele. Ele orou, Deus achou graça nele e deu para ele. Vá trabalhar para conquistar, vá orar para conquistar, não cobice. Se a Bíblia fosse escrita hoje, não seria jumento, seria uma Hilux. Se a Bíblia fosse escrita hoje, não seria um boi, seria uma fazenda. Cuidado com os elogios. Cuidado com essa sua mitideza de ficar postando na internet aquilo que você tem, aquilo que você deixa de ter, aquilo isso, aquilo outro. Ó, tem alguém de olho.
Para concluir, pastor, eu tenho uma mulher muito bonita, irmãos. Deus foi misericordioso comigo. Aleluia. Ela sorriu para mim, eu sorri para ela. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade e vou casar, porque depois que ela acordar já está casada. Passou-se 20 anos e minha filha fala assim, mãe, o que que você viu meu pai? Aí eu falei, ela viu a graça, ela viu a presença. Vocês estão rindo de mim? Vocês estão rindo de mim? Vocês também foram coroados com mulheres bonitas. Aí a minha mulher, quando sai comigo, agarra a minha mulher assim no braço e olha assim para os inimigos. Tira o olho, que essa aqui tem dono. Caminhando para o fim, Deus controla o quê? A história. Na inocência Ele controlou a história. Na consciência Ele controlou a história. No governo humano Ele controlou a história. No governo patriarcal Ele controlou a história. Na lei Ele controla a história. E agora na graça, irmãos? O que Ele faz na graça? Que tem início com a morte de Cristo, que tem início com a ressurreição de Cristo. Ele não está aqui, mas Ele já ressuscitou. Você acha o túmulo de Mahatma Gandhi, você acha o túmulo de Hare Krishna, você acha o túmulo de Buda, você acha o túmulo dos maiores fundadores, e os ossos estarão lá, mas quando procuram o túmulo de Jesus, vai achar nada, porque elas disseram, e o anjo disse, Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Aí você me pergunta, pastor Luiz César Mariano, aonde Ele está? Eu vou responder, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode ler. Só quem está no culto, só quem está no culto, glorifique a Jesus. O teu Deus está vivo, o nosso Cristo vivo está. Não tenha medo, não tenha medo, o nosso Cristo está vivo. Aleluia. João 6,47, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. O Deus que conduz a história, e termino aqui, o Deus que conduz a história, o Deus que conduz a história, queira os homens ou não queiram, Jesus foi preparar lugar. João 14. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E antes dele ir assunto aos céus, ele disse, eu não vou deixar você sozinho. Por isso que eu não entendo algumas pessoas. Entendo a doença, eu entendo a doença, entendo que ela é real, mas tenho dificuldade algumas vezes, porque Jesus falou, não vos deixarei sozinho, vou enviar para vocês o Espírito Santo. E às vezes o crente bate no seu coração e diz assim, eu estou só. Não, você não está só, o Espírito Santo está com você. E ainda mais, o Espírito Santo, Jesus diz, vou deixar com você o Consolador.
Vou deixar igual alguém a mim, a minha pessoa. E eu estarei convosco para sempre. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Esse Deus que conduz a história diz assim: a trombeta vai soar. E só vai igreja, irmãos. Só vai crente. Só vai servo de Deus. Quem morreu em Cristo vai se encontrar com Ele. Quem estiver vivo vai se encontrar com Ele. Eu creio no céu e estou indo para lá. Quem está indo comigo? Quem está indo comigo? Eu estou indo para lá. Nessa dispensação da graça, Ele ainda continua salvando. Faça assim com as mãos que eu vou profetizar, com a Bíblia: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus conduz a história. Depois vem o milênio, que é a última dispensação. Não estou interessado no milênio, que eu não vou estar lá. Eu vou estar em outro patamar. No milênio nós vamos estar em outro patamar no milênio. Na grande tribulação, nem pensar. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, alguém vai ficar gritando assim, ó: onde está aquele povo barulhento? Ontem, aqui no templo central, os irmãos prestaram uma homenagem ao pastor Álvaro Cavalcante, nosso companheiro vice-presidente da igreja. E todos nós estamos agradecidos pelos seus 73 anos. Ele ainda vai longe. Vamos caminhar para chegar aos 90. E aqui está um presente, não é uma lembrança, um presente para ele. Digam todos assim comigo: os passos de um homem bom. Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor. são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-se no seu caminho. No seu caminho. Digam bem forte: parabéns, pastor Álvaro. Parabéns, pastor Álvaro. Feliz aniversário. Pastor Francisco. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Também quero deixar representando os diáconos, auxiliares e presbíteros. Quero deixar para o pastor Álvaro, vice-presidente, um versículo que está no livro de Provérbios, capítulo 3, e o versículo 17 e 18, que diz: os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que as segura, e bem-aventurado todos que a retêm. Isso é para o nosso amigo pastor Álvaro. Agradecemos a presença de todos que conosco participaram desta celebração. Estaremos sempre à disposição de todos para participarem conosco dos nossos cultos e celebrarem a grandeza da santidade do Senhor a quem servimos. Pastor Moisés Leopoldino, orando ao Senhor por todos nós.
Meus irmãos, oremos e agradecemos a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa palavra ministrada aos nossos corações, por acrescentar a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor Deus, obrigado por tudo quanto fizeste nesta noite, e também pedimos a tua proteção sobre todos os nossos irmãos que estarão de regresso aos seus lares. Guarde no trânsito, guarda, Senhor Deus, os que voltarão para seus lares agora, e que o Senhor possa dar a todos uma noite de paz, de segurança e de proteção debaixo da sombra da tua onipotência, em nome de Jesus. Amém. Curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.